Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Heloísa aqui novamente. Vou ministrar a sétima aula da disciplina de Estatística e Probabilidade e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estatística inferencial. O que seria estatística inferencial, pessoal? Então, imagine que nós estamos fazendo uma pesquisa estatística e nós precisamos tirar alguma informação sobre uma população, que pode ter ali um grande número de indivíduos. E lembre-se, quando eu falo população, não estou falando de pessoas, pode ser população de qualquer coisa, né? Então, peças em uma fábrica, é, produtos numa linha de produção. Então, são indivíduos, são unidades, geralmente numerosas, que a gente precisa tirar uma informação, seja a média, seja a variância, seja desvio padrão. Então, como essa população pode ter ali um número muito elevado de indivíduos, a gente não consegue tirar essas informações de todo mundo, de todos os produtos, de todas as peças. Então, por meio da estatística inferencial, nós selecionamos uma amostra, e para selecionar essa amostra, nós temos técnicas, precisa ser uma amostra representativa, ter um número mínimo ali de indivíduos. Aí, ok, nós tiramos a informação desta amostra e nós extrapolamos para a população. Então, a partir dos dados da amostra, nós tiramos conclusões sobre a população. Essa daqui é a lógica da estatística inferencial. Exemplo, então, vamos supor que a gente precisa obter, estimar a qualidade da água em um rio. Então, eu não vou é, obter amostras, retirar amostras e fazer análises lá em laboratório de todos os pontos do rio. Eu vou selecionar parcelas, vou selecionar amostras ao longo do curso d'água e a partir desses dados, dessas amostras, eu vou estimar a qualidade de água em todo o rio. E isso funciona para qualquer caso. Então, nas pesquisas eleitorais, por exemplo, que nós já estamos tendo esse ano, é selecionada uma amostra e, a partir da opinião desta amostra, é, esses dados são extrapolados para toda a população. No caso desse ano, né, para o país como um todo, para o estado como um todo, mas ali nas eleições municipais, por exemplo, é selecionada uma pequena amostra do município e os dados são extrapolados para o município como um todo. Mais ou menos assim que funciona, tá? Dentro da estatística inferencial, nós temos alguns termos importantes. Então, nós temos o parâmetro, que é uma medida numérica que descreve uma característica da população. Então, pode ser a média, pode ser a variância ou algum outro dado numérico que é importante para caracterizar essa população. E aí nós temos o estimador, que é o método que nós vamos utilizar para estimar o parâmetro da população a partir de uma amostra. E nós temos a estimativa, que é o valor numérico que nós obtemos através do estimador, através do método, né? Então, quando a gente aplica o estimador aos dados da amostra, nós obtemos uma estimativa da população. Essa estimativa, ela pode ser pontual, quando a gente tem um único valor como aproximação do parâmetro. Então, por exemplo, o valor médio, né? Um único valor médio. Então, é uma estimativa pontual. Mas a gente pode ter a estimativa intervalar, que é o intervalo de valores dentro do qual o parâmetro provavelmente está. Então, a gente vai falar aqui, por exemplo, de 45 a 50% da população, a gente tem a média. Então, é um intervalo onde nós encontramos provavelmente a média. Então, não é um único valor para a média, nós temos um intervalo onde a média provavelmente está. Estou falando de média, mas pode ser qualquer outro parâmetro ali, ok? Então, vamos a um exemplo para a gente aplicar esses conceitos. Imagine que uma indústria produz peças metálicas, olha, cujo diâmetro nominal deve ser de 50 milímetros.
Para verificar a qualidade de produção, o engenheiro seleciona uma amostra de 40 peças e mede os seus diâmetros. Após as medições, obtém-se a média amostral, a média dessas 40 peças, de 49,8 milímetros. Vamos lá? Então, qual que é o nosso parâmetro? É a média. A gente obteve a média da amostra. Então, vai ser ali o diâmetro médio de todas as peças produzidas. O estimador, qual que é o método numérico que nós utilizamos? A média amostral. E a estimativa? A estimativa ela foi pontual, um único valor. Então, a média amostral de 49,8 milímetros. Então, é uma estimativa pontual neste caso. Vamos para um outro exemplo? Então, imagina que uma engenheira quer estimar o tempo médio de deslocamento dos funcionários até uma empresa. Ela pergunta para alguns colaboradores e obtém tempos próximos de 20, 25, 30, 35 e 40 minutos. Então, qual que é o parâmetro? É o tempo médio de deslocamento de todos os funcionários da empresa. A gente está querendo saber esse valor da população. O estimador é a média amostral novamente, mas agora perceba que a nossa estimativa não é o valor médio. A gente tem ali um intervalo entre 20 e 35 minutos. Claro que isso daqui é um exemplo bem simplificado, tá, pessoal? A gente vai ver ali métodos e técnicas para que a gente faça essas estimativas intervalares de forma mais correta, mas só para vocês entenderem, né? E concorda comigo que quando nós utilizamos um intervalo, a gente tem um pouco mais de confiabilidade dos dados? A gente tem ali um intervalo, então muito mais chance de que o valor real esteja dentro do intervalo do que seja igual à estimativa pontual. Então, esta é mais ou menos a lógica da estatística inferencial, beleza? Falando nisso, né, dessa variabilidade amostral, nós temos outros conceitos quando nós utilizamos estimativas intervalares. Então, nós sempre precisamos calcular a margem de erro. Então, o que seria a margem de erro? O quanto que essa estimativa pode variar em relação ao valor real do parâmetro. Então, a partir dela que nós vamos estabelecer o intervalo. O intervalo é chamado de intervalo de confiança. Então, é o valor estimado mais ou menos a margem de erro. Então, nós temos ali o limite inferior, a estimativa e o limite superior. Então, esse é o nosso intervalo de confiança. E também nós temos que estabelecer sempre o nível de confiança, que é o grau, né, o número que nós vamos adotar de confiança no procedimento utilizado. Aí nós temos uma relação entre esses parâmetros ali. Quando eu tenho um nível de confiança alto, a margem de erro vai ser alta também. Quando eu tenho uma menor margem de erro, mais estreito vai ser esse intervalo, concorda? Então, se é mais ou menos a margem de erro, né? Então, o meu intervalo vai ser pequenininho ali quando essa margem de erro é pequena. Então, a partir disso, nós podemos estabelecer algumas relações aí. E a variabilidade amostral, ela responde essa perguntinha aqui, né? Se escolhêssemos outra amostra, o resultado seria exatamente o mesmo? Então, relembrando lá, nós estamos tirando conclusões de uma população através de dados da amostra. Mas se a gente adotar ali e escolher uma outra amostra, será que o resultado ia ser exatamente o mesmo? É por isso que nós utilizamos estas ferramentas, margem de erro, intervalo de confiança e nível de confiança, para que a gente tenha ali mais segurança nos dados que nós estamos obtendo, nessas conclusões que nós estamos tirando da população, ok? Então, resumindo, na estatística inferencial, a gente primeiro precisa selecionar uma amostra para estimar um parâmetro. Aí a gente precisa reconhecer que existe erro, é claro, né? Reconhecemos que existe erro. Aí a gente quantifica esse erro com a margem de erro.
Nós expressamos o resultado como um intervalo de confiança, quando nós estamos fazendo uma estimativa intervalar. E, por fim, a gente indica o grau de confiabilidade com o nível de confiança. Então, aqui a gente resumiu todos os conceitos ali que a gente viu nos últimos slides, ok? Vamos em frente, então. Nós vamos ver aqui vários modelos, vários métodos de inferência. Aí a gente vai utilizar a distribuição normal, a gente pode utilizar a distribuição t-student, então depende ali de cada situação. Então, quando a gente quer tirar dados, quer obter a média de uma população através da média da amostra, nós temos dois métodos principais, tá? O primeiro método é a partir da distribuição normal que nós já estudamos na aula passada. Então, distribuição normal também pode ser utilizada para fazer inferência sobre uma população. Só que quando que a gente vai utilizar a distribuição normal? Nós precisamos necessariamente conhecer, olha só, conhecer o desvio padrão da população, tá? Da população, não estou falando da amostra aqui. Então, desvio padrão da população, representado aqui pela letra sigma, tá? Então, desvio padrão da população precisa ser conhecido. Geralmente, né, esse desvio padrão é conhecido quando nós temos uma amostra grande. Então, é utilizado ali é, quando a gente tem um número grande de indivíduos, beleza? Aí a gente tem a curvinha aqui da distribuição normal, que nós já conhecemos, né, na aula passada, mas a gente vai analisar e interpretar ela de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, aqui na distribuição normal, lembrando, né, que ela é uma curva simétrica, então o lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. Quando nós temos aqui o valor de z, lembra que nós precisamos sempre passar os dados, a gente precisa fazer uma mudança de variáveis, né? Porque aqui na distribuição normal a gente trabalha com o valor de z. Então, quando z é igual a zero, nós temos o valor mais provável. Pode ser, por exemplo, da média. Então, a média, o valor da média mais provável, né? Ali bem no centro da curva da distribuição normal, tá? Aí nós temos o C. O que que é o C, né? O C é a área, pessoal, é a área em que provavelmente nós encontramos o valor, tá? Esse C, essa área, vai nos dar o nível de confiança. Então, nós temos o nível de confiança representado ali. Que mais? Quando nós estabelecemos o nível de confiança, nós precisamos estabelecer também valores críticos. Então, perceba, nós temos aqui Z crítico do lado esquerdo, então o valor aqui negativo e o valor positivo. Então, são os limites de Z em que eu tenho o meu nível de confiança aqui, tá? Aqui a gente chama de região crítica. Se nós obtermos valores dentro dessas regiões aqui, nós vamos ter o valor do erro, tá? Aqui é o erro total. O erro total é a área de toda essa região aqui, a nossa região crítica. Bom, se essa área daqui, ó, essa área que está aqui em roxinho, é C, e nós sabemos que a curva ela é simétrica, né? Lembra lá que a área total, ou a soma das probabilidades, precisa ser 1. Então, a área total embaixo da curva da distribuição normal é igual a 1. Ok. O erro total, concorda comigo, então, que é 1 menos C, né? Que é o nosso nível de confiança aqui. Então, erro total, 1 menos C. Como a curva é simétrica, como é que a gente faz para definir aqui a área em cada lado ou em cada cauda, né? Que é muito comum a gente utilizar esse termo, tá? Cauda. Em cada lado, então, vai ser 1 menos C dividido por 2, tá? Porque as áreas são iguais por conta, né, dessa curva, desse tipo de distribuição ser simétrico, beleza? Então, a partir dessa interpretação que nós vamos resolver os exercícios. O que mais que a gente tem aqui, né? Vamos fazer um exemplo.
Vamos imaginar então que nós temos um nível de confiança de 95%. Isso aí nós estabelecemos, que o nosso nível de confiança vai ser 95%, ou seja, o meu C vai ser aqui igual a 0,95, correto? O nosso erro, então, vai ser 1 menos C. Fazendo 1 menos 0,95, nós temos o erro de 0,05. Em cada lado, a gente vai ter metade desse valor. Então, nós vamos ter aqui, ó, 0,025 aqui do lado direito e 0,025 aqui do lado esquerdo, tá? Aqui as áreas em que a gente não vai encontrar o nosso resultado. Muito bem, né? Se a gente for pesquisar lá na tabela de distribuição normal, na nossa tabela de distribuição normal, as áreas, elas são acumuladas à esquerda, tá? À esquerda. Então, lá no apêndice do livro didático vai ter a tabelinha da distribuição normal e lá é dado para a gente as áreas acumuladas à esquerda, ok? Então, como é que a gente faz para descobrir cada uma das áreas, né? A gente, no caso, a gente faz o quê, né? Vê esse valorzinho crítico aqui, né? Ó, o valorzinho crítico. A área da tabela vai ser tudo isso daqui, né? Beleza, tudo isso daqui. Então, qual que é a área? Vai ser 1, que é a área total, menos 0,025, né? Que aqui é o valor da cauda direita. Fazendo 1 menos 0,25, nós temos a área de 0,97, 0,975. Beleza. Aí a gente vai lá na tabelinha da distribuição normal e procura o valor da área de 0,975. Aonde que está? Aqui, ó, circulei. Então, nós temos aqui o valor 0,9750, exatamente. Aonde que está esse valor? Qual coluna e qual linha que é correspondente? Então, nós temos aqui o valor de 1,9 e a segunda casa decimal de 0,06. Então, no final, né, o nosso Z crítico vai ser 1,96 para o intervalo de confiança de 95%. Geralmente, nos exercícios, nós utilizamos o intervalo de confiança de 95%, mas não impede de nós utilizarmos outros valores, tá? Então, nós temos uma tabelinha para cada nível de confiança. Não lembro exatamente os valores que a gente tem lá no livro didático, mas para cada nível de confiança, nós temos um valor de Z crítico. Então, só para que vocês entendam da onde que eu tirei esse Z crítico. É da interpretação da curva de distribuição normal, beleza? A gente faz isso para todos os níveis de confiança. A gente acaba decorando, tá? A gente acaba decorando ao longo do tempo, quem trabalha bastante com isso, né? Sempre que a gente vê o nível de confiança de 95%, a gente já lembra que o nosso Z crítico vai ser 1,96, beleza? Bom, vamos entender aqui o que seria a margem de erro olhando para a distribuição normal, tá? A margem de erro é a distância entre o valor mais provável, que a gente sabe que é em z igual a zero, até o nosso z crítico. Muito bem. Só que aqui, né, nós estamos trabalhando com a distribuição normal, então a margem de erro ela vai estar em unidades de z, mas as unidades de z não é muito útil para a gente na vida real. Então, nós fazemos uma conversão para medidas reais. Então, nós calculamos a margem de erro, que é a letra E, né, representada pela letra E. Nós calculamos a margem de erro através desta equação. Então, perceba que nós precisamos de quem? Nós precisamos do Z crítico
que nós obtemos ali da tabela normal. Nós precisamos do desvio padrão da população, por isso que eu falei para vocês, né, que para utilizar esse tipo de método, a gente precisa ter o desvio padrão ou a variância, né, da população conhecida, e nós precisamos do número da amostra, o número de indivíduos da amostra. Tendo esses três dados, a gente pode utilizar a inferência pela distribuição normal, tá? Nós calculamos então a margem de erro, beleza. Agora, com a margem de erro, a gente consegue definir o nosso intervalo de confiança. Então, lá no exercício, né, nos estudos estatísticos em geral, nós estamos falando de média. Então, é calculada a média da amostra, tá? Beleza, foi definida a média da amostra. Para definir o intervalo de confiança, onde a média da população está, como que a gente faz? Ó, aqui no meio tem a média da população, tá? Então, a média da população vai ser a média da amostra menos a margem de erro, vai estar entre, né, esse valorzinho e entre esse valor que é a média da amostra mais a margem de erro, beleza? A gente já vai ver um exercício e vai ficar muito mais claro para vocês entenderem. Mas perceba então, né, a lógica de tudo isso aqui. Nós calculamos a média da amostra, então beleza, é fácil de calcular a média da amostra porque é um número menor de indivíduos. Através deste método, com o cálculo ali da margem de erro, nós estabelecemos o intervalo de confiança, que é o intervalo onde provavelmente a média da população vai estar, tá? A partir dessa equação, pessoal, olha aqui, né, da margem de erro, a gente pode isolar o n para quê? Para definir qual que é o tamanho mínimo da amostra, um tamanho adequado ali para que a estimativa tenha a margem de erro desejada. Então, dependendo do exercício, nós vamos já ter definido a margem de erro. Então, ó, a gente quer um valor de margem de erro X. A partir disso, a gente precisa saber qual que é o tamanho mínimo da amostra, então quantos indivíduos que eu vou ter que ter na minha amostra para que eu tenha essa margem de erro, tá? Então a gente pode utilizar a equação desta forma também. Vamos para um exemplo, então, para ficar tudo mais claro. Imagina então que em uma indústria, o tempo de vida útil de um componente eletrônico segue uma distribuição normal com a média populacional desconhecida, beleza, a gente vai calcular ela, e o desvio padrão é conhecido, tá? Então, muito importante isso. O desvio padrão é de 5 horas. Em estudos anteriores, verificou-se que o comportamento do processo é estável e normalmente distribuído. Aí o engenheiro vai lá e coleta uma amostra de 25 componentes e obtém a média amostral, ó, a média da amostra, de 102 horas. A partir disso, calcule a margem de erro para um nível de confiança de 95% e determine o intervalo de confiança para a média populacional. Beleza, com as equações do slide passado, a gente consegue calcular bem tranquilamente. Então, vamos lá descobrir qual que é a margem de erro. Então, a nossa fórmula, né? A margem de erro ela é igual o valor de Z, né? O valor de Z crítico, vezes o desvio padrão da população, que deve ser conhecido, dividido pela raiz de n, que é o número da minha amostra. O que a gente tem de dados aqui, pessoal? O nosso Z crítico, como que a gente faz para descobrir? A gente tem aqui, já foi definido, o nível de confiança de 95%. Então, se a gente não soubesse, se a gente não tivesse esse valor, né, definido, a gente ia fazer exatamente o procedimento que eu ensinei para vocês, tá? A gente vai lá, desenha a curva normal, interpreta a curva normal e procura o valor de Z crítico na tabela. Mas a gente já viu que para 95% de confiança, o nosso Z crítico é quanto? O nosso Z crítico é igual
a 1,96. Então, a gente não vai ficar perdendo tempo com isso. Nós já vamos aplicar aqui o valor de 1,96. O que mais? O nosso desvio padrão é quanto? O nosso desvio padrão é 5 e o nosso N é 25. São 25 componentes. Aí a gente vem aqui e substitui somente isso. Então, vai ser 1,96 vezes 5 dividido aqui por raiz de 25. Fazendo essa continha aqui, nós temos a margem de erro igual a 1,96 horas. Muito bem. A partir disso, a gente já consegue, então, determinar o intervalo de confiança, que é a letra B. Então, lembra que o intervalo de confiança vai estar aqui entre a média amostral menos a margem de erro. A nossa média populacional vai estar aqui, né? Entre esse valor e esse valor, que é a média amostral mais a margem de erro, beleza? E daí a gente vem aqui e substitui. Qual que é a nossa média amostral? 102, 102 horas. Então, 102 menos a margem de erro, que é 1,96. Nossa média populacional vai estar aqui, né? E aqui a gente vai ter 102 mais 1,96. Fazendo essa continha, então, a gente tem o intervalo 100,04, média populacional, e 103,96. A gente está em horas aqui, né? Está medido aqui em horas. O que isso significa, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado nas conclusões que a gente tira nos resultados de inferência estatística, tá? Então, com 95% de confiança, a média real do tempo, deixa eu ver aqui, do tempo de vida útil desse componente eletrônico está entre 100,04 e 103,96 hora, beleza? Então, pode-se inferir, através desse método estatístico, que o tempo de vida útil médio desse componente eletrônico está entre 100,04 e 103,96. Então, toda a população desses componentes eletrônicos, beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples, mas que é fundamental para que nós compreendamos ali o sentido das pesquisas. Exemplo 2. Então, nesse mesmo cenário, o engenheiro deseja estimar a média do tempo de vida útil com o nível de confiança de 95% e margem de erro máxima de 2 horas. Ok. Qual que deve ser o tamanho mínimo da amostra? Então, agora a gente vai querer o quê? Calcular o N. Então, lembra que se a gente pegar ali a fórmula da margem de erro e isolar, a gente tem essa equaçãozinha aqui, ó, N igual ao Z crítico vezes o desvio padrão dividido pela margem de erro elevado ao quadrado, né? Não podemos esquecer. A margem de erro foi definida aqui, ó. Eles querem um resultado em que a margem de erro seja no máximo 2 horas. Aí a gente vem e substitui, né? O nosso Z crítico vai ser o mesmo, porque é 95% de nível de confiança, então aqui é 1,96. O nosso desvio padrão continua sendo o mesmo, que vem ali de estudos anteriores. Nossa margem de erro é 2 horas. Então, a gente vem aqui e substitui, tá? Eleva aqui ao quadrado. Então, nós temos um valor, fazendo essa continha aí, de 24,01. Então, no mínimo, a gente precisa de um número dessa amostra, né, um número mínimo de indivíduos dessa amostra, precisa ser 24,01. Existe 24,01 componentes? Não, né? Então, a gente vai arredondar para
25 componentes. Por que que a gente está arredondando para cima, né? Porque no mínimo 24,01 para a gente ter a margem de erro máxima de 2 horas. Então, nós arredondamos para cima, porque com certeza a gente vai ter essa margem de erro aí de no máximo 2 horas. Se a gente tivesse 24, essa margem de erro seria um pouquinho menor, né? Então, a gente sempre arredonda para cima. Seria maior no caso, tá, pessoal? Então, nós aplicamos aqui um exercício para saber qual que é o tamanho mínimo da amostra nas condições que nós estabelecemos. Beleza? Então, nós utilizamos a distribuição normal quando nós temos uma população grande, né, uma amostra grande, e quando nós temos o desvio padrão conhecido. Quando nós quisermos calcular a média populacional, mas a gente não tem o desvio padrão da população conhecido, então ele é desconhecido, a gente pode utilizar o desvio padrão da amostra. Mas nós precisamos de um teste que ele vai compensar, né? Concorda comigo que se eu utilizar o desvio padrão da amostra, nós estamos diminuindo um pouco a confiabilidade dos dados, né? Então, nós precisamos utilizar uma distribuição que vai compensar essa desconfiança ali, né? Esse nível de confiabilidade menor. Então, nós utilizamos outra distribuição, que é a t-student, tá? Então, é uma outra distribuição, não é mais a normal. No entanto, se a gente for comparar as duas distribuições, elas vão ter comportamentos um pouquinho semelhantes, tá? Como assim? As duas são simétricas, então a TED-Student, ela é simétrica também. Isso vai facilitar muito, né, o nosso trabalho, porque a gente vai ter aqui o zero, né? A gente pode fazer aquela mesma interpretação da curva. É, para estabelecer ali o T crítico, lembra que antes era o Z crítico, agora é T crítico, porque é o T de student, tá? Então, o T crítico, tanto à direita quanto à esquerda, valor positivo ou valor negativo, em módulo vai ser o mesmo, porque é simétrico. Essa areazinha aqui, né, que vai representar o nosso erro, também é simétrica, então a área vai ser calculada da mesma forma, vai ser 1 menos c dividido por 2. Muito bem, então isso facilita muito o nosso trabalho, né? Só que na tabela de T de student, da distribuição de T de student, nós precisamos de mais um parâmetro. O parâmetro é chamado de graus de liberdade. Então, para consultar lá o valor das áreas e tudo mais, a gente vai precisar dos graus de liberdade, que é facilmente calculado. Grau de liberdade vai ser o número da amostra, o número de indivíduos da amostra, menos 1. Somente isso, tá? Então, nós calculamos aqui o grau de liberdade e a partir dos graus de liberdade a gente vai lá e consulta a tabelinha. A gente já vai ver um exemplo, vai ficar mais claro. Comportamento dessa curva. Então, quando a gente tem uma amostra pequena, a curva ela vai ser mais larga. Se uma amostra é grande, ela vai se comportar muito parecido com a distribuição normal. Então, a gente pode falar que quando o n cresce, quando a gente tem um n muito grande, né, o t, o valor de t, vai tender ao valor de z, tá? Então, por isso que nós utilizamos, em geral, essa distribuição t-de-student para amostras pequenas, porque quando as amostras são grandes, a gente vai ter um comportamento muito parecido com a normal. Mas o critério mais importante para a gente saber qual das distribuições a gente utiliza é o desvio padrão, tá? Então, se a gente tem o desvio padrão, nós utilizamos normal. E se a gente não tem o desvio padrão da população, tá, pessoal? Vale ressaltar aqui, ó, da população. Se a gente não tem, a gente utiliza t-de-student, beleza? Esse é o critério principal aqui para diferenciar qual é o método que a gente utiliza. Que mais, né? Que a gente tem aqui? Lá na tabela, né? Na tabela T, a gente vai cruzar os dois dados, que é grau de liberdade, com o valor de C, né? Que é a confiança. E daí a gente vai
encontrar o valor de TC. Aqui também, né, pessoal, a gente tem a mesma lógica, que nós temos o zero, né, que é o valor mais provável, é, a distância aqui, né, esse intervalo aqui de zero até o TC, o valor crítico, é a nossa margem de erro, só que da mesma forma, né? Aqui a gente consegue calcular facilmente, mas vai estar aqui em unidades de T, que não é interessante para a gente. Na vida real, a gente precisa das nossas unidades reais, né? Então, se for número de pessoas, precisa ser número de pessoas. Se for ali, se a gente estiver estudando uma população de peças, a gente precisa do número de peças. Então, para converter T nas medidas reais, a gente utiliza essa equaçãozinha, tá? Então, a equaçãozinha, né? A gente utiliza agora TC. E aqui, pessoal, olha só, lá na tabela, lá na distribuição normal, nós utilizávamos o desvio padrão da população aqui em cima no denominador, né? Agora a gente vai utilizar o desvio padrão da amostra, tá? Desvio padrão da amostra é a letra S aqui, tá? Então, desvio padrão da amostra dividido pela raiz do número da amostra, número de indivíduos da amostra. Aí, da mesma forma, né? A gente calcula aqui a margem de erro e estabelecemos o intervalo de confiança, né, que vai estar ali na média amostral, mais ou menos a nossa margem de erro. Vamos para um exemplo? Fica muito mais fácil da gente conseguir fixar aqui os conceitos. Então, imagina que em um processo industrial, o engenheiro deseja avaliar o tempo médio de funcionamento contínuo de um equipamento antes de apresentar falhas. Então, agora a gente está falando de tempo médio de funcionamento, tá? Antes de apresentar falhas. Como não é possível testar todos os equipamentos produzidos, foi coletada uma amostra aleatória de 16 unidades, cujos tempos de funcionamento em horas foram analisados. A partir desses dados, verificou-se que a média amostral, o que é média amostral, né? Nosso x barra, é de 50 horas e o desvio padrão amostral é de 4 horas. Então, esse daqui é o nosso S, né? Com base nessas informações, determine o intervalo de confiança de 95% para a média populacional do tempo de funcionamento do equipamento. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu tirar aqui o teclado para ficar melhor para eu desenhar na mesinha. Vamos lá, gente. Então, primeiro, da mesma forma, né, da distribuição normal, a gente vai calcular o quê? A gente vai calcular TC. Para a gente calcular TC, lembra, né, que na tabelinha T a gente precisa dos graus de liberdade e do valor de C, né? Graus de liberdade, lembra como é que a gente faz? A gente pega aqui o número da amostra, o tamanho da amostra, e diminui 1, né? Nosso tamanho da amostra, 16. Então, 16 menos 1 igual a 15. E o nosso C, que é o nível de confiança, né? Nível de confiança de 95%. Então, 95% é 0,95. Vamos já colocar aqui, ó, 0,95. A partir disso, a gente vai lá na tabela. Cadê a tabela? Tá aqui, ó. Então, nós temos nas colunas os graus de liberdade. A gente vai encontrar, né, onde está o nosso, que no caso é 15. E aqui a gente vai encontrar aqui o nosso nível de confiança, tá? Nosso nível de confiança é quanto? 0,95. Aí a gente vai cruzar, né, as informações, a gente vai caminhar para cá, e nós vamos encontrar o valor de T crítico. Então, o nosso T crítico vai ser 2,131. Esse daqui é o nosso T crítico, né? Bem tranquilinho de achar. Agora, a gente vai calcular o quê? Nós vamos calcular
a nossa margem de erro, né? A nossa margem de erro, a gente utiliza aquela equação. Então, a margem de erro aqui vai ser igual o TC, que nós acabamos de descobrir, vezes o desvio padrão da amostra, dividido aqui pela raiz de n. Agora, nós temos todos os dados, né? O nosso TC, 2,131. Nosso desvio padrão da amostra é 4. E o nosso n é 16. Nosso tamanho da amostra é 16. Daqui a gente tira, né, que o nosso e, então, é igual, no caso, né, aqui, raiz de 16 é 4, 4 dividido por 4 é 1, então, coincidentemente, vai ser o mesmo valor, né, do t crítico, mas é uma coincidência aqui, tá? Então, nosso e vai ser 1,131. Agora, para o nosso intervalo de confiança, é a mesma lógica da distribuição normal, né? A nossa média vai estar entre o quê? Vai estar entre o nosso x barra, que é a média amostral, menos o intervalo, ó, a margem de erro, vai estar aqui, né? Nossa média da população. E do outro lado, a gente vai ter o x barra mais a margem de erro. Então, o nosso intervalo de confiança, né, vai ser qual que é a nossa média amostral? 50. Então, ó, 50 menos 2,131, média da população, 50 mais 2,131, correto? Então, o nosso intervalo de confiança vai ser quanto? Aqui a gente vai ter 47,87, nossa média da população, 52,13. Aqui é o nosso intervalo de confiança, beleza? O que isso significa? Então, que com 95% de confiança, tá? Pode-se inferir que o quê? O tempo médio de funcionamento contínuo desse equipamento antes de apresentar falhas está entre 47,87 e 52,13 o quê? Horas, né? Então, a média da população está aqui dentro desse intervalo, beleza? Então, mais uma aplicação aqui, só que agora utilizando TD-Student. Por que que nós utilizamos TD-Student? Porque nós não tínhamos o desvio padrão da população, tá? Então, a nossa amostra é pequena, né? Então, nós não tínhamos ali todos os dados, então nós utilizamos TD-Student para isso. Muito bem, então, duas formas aqui de se estimar a média populacional, tá? Agora, nós vamos aplicar um outro tipo de exercício, tá? Em que a gente tem uma proporção populacional, tá? A gente vai estimar uma proporção populacional. De que forma, né? Então, nós temos aqui, né, os intervalos de confiança, que é a proporção, vai nos dar ali a proporção de ocorrência de um evento na população. Então, o intervalo de confiança não vai nos dar mais a média populacional, vai nos dar a proporção de ocorrência de um evento na população. Que evento é esse, né? Geralmente é o sucesso e o fracasso, tá? Exemplo, então, a proporção de peças defeituosas, proporção de clientes satisfeitos, proporção de equipamentos que falham. Então, perceba que nesses três exemplos aqui a gente vai ter sucesso e fracasso. No primeiro exemplo, o sucesso vai ser uma peça íntegra, o fracasso vai ser uma peça defeituosa. Então, a gente vai calcular a proporção, tá? Quantos por cento dessas peças saem defeituosas. Da mesma forma, segundo exemplo, clientes satisfeitos. Então, sucesso é o cliente satisfeito, o fracasso é o cliente não satisfeito. Então, nós calculamos a porcentagem, a proporção de clientes satisfeitos.
e assim por diante, né? A gente precisa ter essa lógica aqui para utilizar esse método, tá? O que que a gente precisa aqui? Essas duas fórmulas, deixa eu... Aí, ó. Nós, da mesma forma, a gente vai calcular o intervalo de confiança e para o intervalo de confiança nós vamos precisar da margem de erro. Só que aqui a gente vai precisar de parâmetros um pouquinho diferentes, beleza? Então, nós vamos precisar de P, que é a proporção populacional, tá? A proporção do nosso sucesso, que é real, é, e também desconhecido ou desconhecido. Aí a gente vai precisar também da proporção amostral, tá? Então, a nossa probabilidade de sucesso dentro da amostra, como é que a gente calcula? A gente divide o número de sucessos na amostra e o tamanho da amostra. A gente faz essa divisão e a gente tem a proporção amostral. E a partir disso, nós podemos calcular a proporção amostral de fracassos. Como assim, né? A gente vai diminuir 1 menos P chapéu. Então, Q chapéu é a proporção amostral de fracassos, 1 menos P chapéu é a proporção... Opa, desculpa, pessoal. É, P é a nossa proporção... P chapéu é a proporção amostral de sucesso e Q chapéu é a proporção amostral de fracassos. Como é que a gente calcula? A gente faz 1 menos proporção amostral de sucesso. Beleza? A partir disso, a gente vai e substitui no intervalo de confiança e na margem de erro. Calma que a gente vai fazer exemplo que vocês vão entender melhor, tá? Vamos lá então. Uma universidade deseja estimar a proporção de estudantes que utilizam o transporte público para chegar ao campus. Para isso, foi realizada uma pesquisa com 200 estudantes, dos quais 120 afirmaram utilizar o transporte público. Então, perceba, pessoal, então que 200, né, é o nosso N e 120 é o quê? É o nosso P-chapéu, né? É a nossa proporção de sucesso na amostra. Então, o que é sucesso aqui nesse caso? Utilizar o transporte público. Então, 120 é o nosso P-chapéu. Considerando o nível de confiança de 95%, determine o intervalo de confiança para a proporção populacional de estudantes que utilizam o transporte público. Ok, pessoal, então vamos lá. Na verdade, né, esse daqui não é o nosso P-chapéu. Vamos voltar? Ó, o nosso P-chapéu, a proporção amostral, então a gente calcula. O nosso X é o número de sucessos na amostra. Então, desculpa, aqui vai ser o nosso X. 120 afirmaram utilizar o transporte público, então é o nosso X. A partir desse número, nós vamos calcular a proporção da amostra. Vamos lá, então. Calcular primeiro aqui a nossa proporção amostral, que é o nosso P-chapéu, né? Vamos calcular o P-chapéu através dessa fórmula, que é X dividido por N. O nosso X é o número de sucessos, a gente sabe, né, que é o número de alunos que utilizam o transporte público. Substituindo aqui, então, nós temos 120, que afirmaram que utiliza, né? Dividido pelo total de estudantes da amostra, que é 200. Então, nós temos aqui uma proporção de sucesso de 0,60. Muito bem. Agora, a gente pode calcular a proporção amostral de fracassos, que é o nosso Q-chapéu. Como é que a gente faz isso? Faz 1 menos P-chapéu. Isso daqui vai nos dar, então, 1 menos 0,60, que é igual, então, a 0,40. Beleza? Calculamos aqui a nossa proporção amostral. Segundo lugar, a gente vai calcular o valor crítico. Então, se foi nos dado ali um intervalo
de 95% de confiança, intervalo não, né? Um nível de confiança de 95%. Nesse caso, pessoal, nós utilizamos a distribuição normal também, tá? Então, a gente encontra lá na tabela o Z crítico. A gente sabe que para 95% de confiança, o nosso Z crítico vai ser quanto? 1,96. É o mesmo valor, né? Mesmo valor. Então, agora a gente tem todos os dados para calcular o quê? Para calcular a nossa margem de erro. Então, agora a gente vai calcular a margem de erro, que é o E. Deixa eu ver se tem mais coisas para cá. Não. Então, eu vou colocar o número 3 aqui do outro lado, tá? Então, nosso terceiro ponto aqui vai ser a margem de erro, tá? Margem de erro, que é o E, né? Então, como que a gente calcula o E? Aplicando na equação. Então, nós precisamos do ZC e vamos multiplicar, então, pela proporção amostral de sucesso, proporção amostral de fracassos, dividido pelo N. Substituindo aqui, nosso Z crítico é quanto? 1,96. Aí a gente vem aqui, substitui. Proporção de sucesso, 0,6. Proporção de fracasso da amostra, 0,4. Dividimos pelo N, que é quanto? 200. Fazendo essa continha aqui, recomendo fortemente que vocês façam ali na calculadora para treinar, né? Utilizar a calculadora científica. Nós temos uma margem de erro, mais ou menos aqui igual a 0,068. Muito bem. Agora a gente está preparado para estabelecer a margem de confiança, né? O intervalo de confiança. Então, aqui é o nosso intervalo. Então, a nossa proporção da população, proporção populacional, vai estar entre, aqui, ó, P chapéu menos E, nossa proporção populacional, e aqui do outro lado nós vamos ter P chapéu mais E. Então, é a proporção amostral mais ou menos a margem de erro, assim como nos outros exercícios. Vamos substituir, então, qual que é a nossa proporção amostral de sucesso, né? 0,6. Então, 0,6 menos 0,068, que é a nossa margem de erro, pezinho, 0,6 mais 0,068, correto? Então, fazendo a continha aqui, nós temos 0,532 e 0,668. 668. Esse aqui é o nosso intervalo. A gente pode colocar em porcentagem, talvez faça mais sentido, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, 52, opa, 53, tá certo, 0,2% e 66,8%. O que que isso significa, pessoal? Então, com 95% de confiança, pode-se inferir que a proporção de estudantes que utilizam transporte público, a proporção total, né, real de estudantes, está entre 53,2% e 66,8%. Beleza? Então, mais um exercício aí para nossa conta. Nós também podemos utilizar a estatística inferencial para estimar
a variância, tá? Então, pensando na engenharia, pensando ali nas linhas de produção, né? Pensando no nosso mercado de trabalho como um todo, muitas vezes a gente precisa saber não só a média. Muitas vezes a gente tem uma média legal, mas precisamos entender como que está a dispersão. Ou seja, né? Se nós estamos falando em produção, nós não podemos ter uma variabilidade, uma variância muito grande. Então, é, esse tipo de teste nós vamos descobrir a variação na produção, por exemplo, variabilidade dos materiais, a instabilidade dos processos ou controle de qualidade. Então, não vamos mais estudar a média, e sim a dispersão, beleza? Nesse caso, nós também utilizamos, né, como base a distribuição normal. Então, para que nós utilizemos esse teste, a população deve ser normalmente distribuída. Mas o que a gente vai estimar? A gente vai estimar a variância, né, da população, a variância da população, nosso sigma ao quadrado. Para a gente conseguir estimar, nós vamos utilizar, né, não vamos utilizar nem a tabela Z e nem a tabela T. Nós vamos utilizar a tabela Qi quadrado, tá? Tabela Qi quadrado, porque não estamos mais falando de média. Então, o Qi quadrado vai ter ali esse valorzinho, né? Vai depender do quê? Vai depender da variância amostral, tá? Variância amostral, do tamanho da amostra e dos graus de liberdade, né? Que é n-1, beleza? Então, como é que a gente faz isso? Essa daqui é a nossa distribuição Qi quadrado. Diferente da distribuição normal e da distribuição t-student, essa distribuição Qi quadrado, ela não é simétrica, tá? Ela não é simétrica. Isso acaba dificultando um pouco os nossos cálculos. Por quê? Lembra que a gente tinha ali Z crítico e T crítico, que nos dois limites ali eles eram iguais em módulo. Aqui, né, no Qi quadrado, como a curva não é simétrica, eles são diferentes, né? Então, aqui nós temos um valor de Qi quadrado para a esquerda e um valor de Qi quadrado para a direita. Esse L e esse R aqui é do inglês, tá, pessoal? Então, right de direita e left de esquerda, tá? Geralmente nos livros está dessa forma. Então, nós temos aqui dois valores de Qi quadrado, né, os nossos valores críticos diferentes, porque, né, o nosso zero, o nosso valor mais provável, está aqui. Então, não é simétrico a distância entre esse valor crítico da esquerda e o valor crítico da direita é diferente, tá? No entanto, mesmo que esses valores ali em módulos sejam diferentes, as nossas áreas críticas, né, a área onde a gente encontra o erro, ó, elas não são exatamente, não têm a mesma forma, mas o valor da área é igual, tá? Porque a gente está adotando isso, que o erro é, é inferior e o erro superior é igual. Então, nós dividimos da mesma forma. Então, aqui na a nossa área, onde nosso valor provavelmente está, continua sendo C, né? E as áreas de erro também é 1 menos C dividido por 2. Então, tá, né? Como eu falei, a curva é assimétrica, então nossos valores críticos não são iguais em módulo, tá? Então, é bem diferente. E daí, o nosso intervalo de confiança, a gente não pode mais fazer, né? X barra menos E, X barra mais E, porque esses valores críticos são diferentes. Então, a gente calcula também de forma diferente, tá? Através dessa equaçãozinha aqui. Então, a gente utiliza aqui o nosso Qi quadrado superior no intervalo à esquerda e o inferior no intervalo à direita. Calma que com o exercício vai ficar muito mais claro. E pode ser que seja mais útil calcular não só a variância, né? Aqui a gente estabelece o intervalo de confiança para a variância da população. Mas a variância é um valor ao quadrado, né? Então, às vezes não faz muito sentido a gente calcular, né, a variância de produtos ao quadrado, de tempo ao quadrado. Então, a gente tira a raiz quadrada para
calcular aqui o desvio padrão, beleza? Vamos lá, exemplo fica muito mais simples. O engenheiro de produção deseja estimar a variância da massa de embalagens produzidas por uma linha automatizada. Para isso, foi coletada uma amostra aleatória de 12 embalagens, obtendo-se uma variância amostral de 9 gramas ao quadrado. Sabendo que a população pode ser considerada normalmente distribuída, determine um intervalo de confiança de 95% para a variância populacional. Pessoal, é importante aqui, né? O exercício nos fala que a população ela obedece à distribuição normal, ela é normalmente distribuída. Então, somente por isso que nós podemos utilizar o método do Q quadrado, beleza? Mas vamos tirar aqui os dados. Então, aqui o exercício fala que a amostra aleatória é de 12 embalagens. Esse daqui é o nosso N, né? Então, N igual a 12. A variância da amostra é 9 gramas ao quadrado. A variância da amostra é o nosso S ao quadrado, então 9. Se fosse somente S, era o desvio padrão. S ao quadrado é a variância. E o nosso C, que é o nosso nível de confiança, é de 95%. Então, o nosso C é 0,95. Muito bem. Para nós consultarmos a tabela do Q quadrado, pessoal, observe então que nós precisamos, além do valor aqui de C, tá? Nós precisamos do grau de liberdade. Então, o primeiro passo é calcular justamente, né, os graus de liberdade. Vamos lá, então. Grau de liberdade é igual a n menos 1. O nosso n é 12. Então, 12 menos 1, que é igual ao quê? Igual a 11, né, gente? Vamos lá. Agora, a gente pode consultar, né? Consultar aqui a nossa tabela. Só que antes disso, vamos fazer aqui um desenho para a gente entender o que que a gente vai fazer. Então, vamos desenhar aqui. Opa, é difícil desenhar aqui na mesinha, gente. Então, aqui nós temos a nossa curva do Q quadrado. Ela é assimétrica, tá? Então, mais ou menos assim. Beleza. Aqui nós temos o nosso zero, que não está no meio. E aqui, ó, nós temos o nosso Q quadrado à direita. Então, Q quadrado aqui à esquerda, aliás, né? Então, aqui L de left. E aqui nós temos o nosso Q quadrado da direita, né? Right. Muito bem. Importante, né? Nós temos o nosso C, que a gente sabe que é quanto? Que é 0,95. Vamos colocar aqui. E aqui nas nossas áreas, né, onde a gente encontra o erro, nós temos, como são duas áreas, né, nós dividimos 0,05 por 2. Então, temos aqui, ó, 0,025 e 0,025, tá? Mas, pessoal, muito importante aqui, essa é uma das maiores dificuldades, tá, que a gente tem para a interpretação das nossas tabelas. Aqui nós temos o quê? A área à direita do valor crítico, tá? A área à direita do valor crítico. Então, vamos, pessoal, circular aqui. Deixa eu ver o que que eu faço. Vamos colocar aqui o marca-texto. Coloquei marca-texto? Tá, marca-texto. A área à direita do valor crítico. Então, se nós pegarmos aqui, né, o nosso Q quadrado da esquerda, o que que seria, né, a nossa área à direita do valor crítico? Tudo isso daqui, né? Então, vamos circular, ó. Tudo isso. Muito bem. Tudo isso. E a área à direita, pessoal, do Q quadrado à direita, seria o quê? Vamos pegar aqui um azul, né? E vamos circular, peraí. Aqui, canetinha. Canetinha azul. Vamos colocar aqui, ó. Então, seria o valor aqui, né? À direita. Tá.
É, aqui no meio a gente sabe que é 0,95. E aqui no cantinho, né, na extremidade, na cauda direita, a gente sabe que é 0,025, tá? Mas se nós consultarmos a área de 0,95, não vai ser o valor correto aqui, né? Porque a área, ela vai ser toda à direita, então vai meio que pegar também essa cauda à direita, concorda? Então, na verdade, a área que a gente tem que procurar é o quê? Ó, vamos colocar aqui para cá. Vai ser o quê? Vai ser 1 menos 0,025. Por quê? Porque eu vou estar descontando, né, esse pedacinho aqui do outro lado que não vai estar na minha conta. Então, 1 menos 0,025. Isso daqui vai dar o quê? 0,9, 0,975. 975. Beleza. É um pouco difícil de compreender. Eu sugiro que você pause o vídeo, olhe para a imagem, né? Reflita sobre a imagem e veja se consegue, compreender isso que eu falei para vocês, tá? Vamos repetir então? A tabela, ó, a tabela ela traz a área à direita do valor crítico. Então, à direita desse valor crítico, né, vai ser essa área aqui em amarelo, né? Como que a gente calcula essa área em amarelo? Nós sabemos que a área inteira, né, a área inteira é igual a 1, e esse pedacinho aqui, ó, que não vai entrar na conta, é 0,025. Beleza, então essa área em amarelo, que é a área direita desse primeiro valor crítico, é 0,975, tá? E a área à direita desse valor crítico aqui é o nosso 0,025. Então a gente já consegue obter diretamente, tá? Vamos voltar aqui para canetinha vermelha. Agora a gente vai consultar na tabela o quê, né? A gente vai consultar o valor do qi quadrado à esquerda. Então, aqui nosso qi quadrado à esquerda vai ser respectivo à área de 0,975, correto? Aí a gente vem aqui e procura na tabela esta área de 0,975, sabendo que o nosso grau de liberdade é 11. Então, a gente vai olhar para qual linha, né? Nós vamos olhar para esta linha aqui, correto? Então, tá. Cadê o nosso valor de 0,975? Tá aqui, 0,975. Então, a gente cruza aqui os valores e encontra esse valor de área, né? Esse valor aqui é de Z crítico, na verdade, de qi quadrado crítico. Então, vai ser o nosso 3,816. Beleza? Ok. Aí a gente olha para o nosso outro qi quadrado à direita, né? Então, qi quadrado right. Ele vai ser uma área, né, respectiva à área de 0,025. Aí a gente vai lá na tabela e procura, né, 0,025. Então, nós cruzamos aqui grau de liberdade com 0,025, vai dar esse valorzinho aqui de 21.920. 21.920, beleza? Ok, tá? Tudo isso, né, todo esse raciocínio, porque a tabela nos traz a área à direita, né, direita do qi quadrado, tá? Agora sim, né, nós estamos preparados para calcular o nosso intervalo, né? Então, o nosso intervalo, deixa eu colocar aqui no próximo slide. Então, o nosso intervalo, vou colocar aqui, intervalo. Nós utilizamos a equação do slide anterior, né? Então, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Nós utilizamos esta equaçãozinha aqui.
né? E esta equaçãozinha aqui, né? Vamos lá, então. Opa, vou voltar. Nosso intervalo. Então, vai ser n menos 1, s ao quadrado, dividido pelo nosso qi quadrado, à direita. Por quê, pessoal? Vamos voltar aqui. Na verdade, vai ser o valor maior aqui, né? O valor aqui superior. Opa. Nossa variância da população vai estar aqui no meio. E aqui a gente tem n menos 1, s ao quadrado, dividido pelo nosso qi quadrado do limite inferior, que então é a esquerda. Então, qi quadrado à esquerda. Vamos substituir aqui o valor. Então, vai ser aqui 12 menos 1. Qual que é a nossa variância amostral? 9, né? Aqui a gente divide por 21.920, que é o valorzinho, né, que está aqui, que a gente obteve pela tabela. Variância da população, n menos 1, 12 menos 1. Variância amostral, 9, dividido pelo qi quadrado à esquerda, que é 3,816. Beleza, pessoal? Então, fazendo essa continha aqui, o que que a gente vai ter? Nós vamos ter 4,52 aqui, variância, e vamos ter 25,94. Beleza? Então, a nossa variância, o intervalo da nossa variância, com 95% de confiança, está entre 4,52 e 25,94. Qual que é a unidade, gente? Gramas ao quadrado. Então, não faz assim muito sentido trabalhar com gramas ao quadrado. Então, geralmente, né, nós tiramos a raiz desses valores. Por quê, né? Então, a gente tira a raiz aqui dos valores para que a gente encontre o intervalo do quê? Do desvio padrão, tá? Então, desvio padrão aqui. Então, tirando a raiz quadrada, o que que a gente tem? Raiz de 4,52 é 2,13, aproximadamente, né? Então, aqui está o nosso desvio padrão. E aqui nós temos 5,09. Então, o que que isso significa? Que com 95% de confiança, os valores da massa variam da média entre 2,13 gramas e 5,09 gramas, beleza? Então, isso ficou muito mais palpável do que trabalhar com gramas ao quadrado, né? A gente sabe, então, que nessa linha de produção, as embalagens variam de massa em relação à média de 12,13 a 5,9 gramas. Beleza? Então, mais um exemplo aqui para vocês. Agora, a gente vai trabalhar com testes de hipótese. O objetivo dos testes de hipótese é bem diferente, né, do cálculo ali da média, do cálculo da variância, do cálculo da proporção. Nós utilizamos os testes de hipótese para responder a seguinte pergunta: essa afirmação sobre a população é plausível ou deve ser rejeitada, tá? Então, a gente vai trabalhar com um dado, tá? Um dado sobre a população. E através do teste de hipótese, nós vamos concluir se essa hipótese, né, se esse valor deve ser rejeitado ou não, se esse dado sobre a população deve ser rejeitado ou não. Exemplo, a média é igual a 50, a proporção é 60%,
O processo está dentro do padrão, tá? Então, a partir dessas perguntinhas, a gente estabelece as hipóteses e a gente rejeita ou não, tá? Aqui a gente sempre vai ter a hipótese nula, que é a hipótese inicial. Então, por exemplo, né? Se a gente está perguntando se a média é igual a 50, a nossa hipótese nula vai ser a seguinte, ó, média populacional, né? Média populacional igual a 50, tá? Essa aqui é a nossa hipótese nula, que é o nosso padrão, hipótese inicial. Nós representamos a hipótese nula por H0, tá? H0. E a nossa hipótese alternativa, que pode ser chamada de HA, muitas vezes a gente chama ela de H1 também, né? Ela é a hipótese considerando que a hipótese nula é falsa. Então, se a hipótese nula é falsa, nós assumimos a hipótese alternativa, tá? Aí aqui a gente pode ter três opções. Pensando ali nesse mesmo exemplo, né? Se a nossa hipótese nula é que a média é igual a 50, se a gente tiver algo diferente de 50, né, a gente vai ter a hipótese alternativa. Então, hipótese alternativa, média diferente de 50. Mas a hipótese alternativa também pode ser maior ou menor, tá? Nós podemos utilizar esses sinaizinhos aqui, tá? Então, se a média for maior do que 50, podemos utilizar, né, isso como hipótese alternativa e também menor do que 50 também, beleza? A gente vai trabalhar, né, agora com nível de significância. Não é mais nível de confiança, nível de significância, que é a probabilidade de cometer erro ao rejeitar H0. Então, da mesma forma, nós estamos tirando informações da população através da amostra, tá? Então, através da amostra, a gente, ou do dado observado, né, nós vamos rejeitar ou aceitar H0. Só que concorda comigo que a gente sempre tem um erro ali de rejeitar de forma errônea, né, H0? Pode ser que a gente rejeite H0 através do teste, mas H0 esteja certa. Então, a gente precisa estabelecer esse nível de significância, porque a gente vai, da mesma forma que os outros testes, né? Nós vamos assumir que existe uma probabilidade de acontecer um erro, né? Valores mais comuns. Nível de significância de 5%, tá? Muito comum nos testes estatísticos. E quando a gente quer ser mais preciso, né? Esse valor pode ser menor. Então, pode ser ali um nível de significância de 1%, por exemplo. Beleza? Bom, aí, para os testes de hipótese, a gente utiliza o que a gente chama de estatística de teste. Aí, a gente transforma os dados em um valor padronizado. Da mesma forma que nos outros, né? Então, a gente utiliza o valor de z, a gente transforma a nossa variável real em z quando o nosso desvio padrão é conhecido. Quando o nosso desvio padrão é desconhecido, nós transformamos a nossa variável real na variável t. Nós podemos utilizar testes para proporção, para a média, que daí, né, quando o desvio padrão é conhecido, utilizamos o teste Z. Quando o desvio padrão é desconhecido, nós utilizamos o teste T, tá? Então, teste para média e teste para variância também. Nós podemos utilizar para estes testes de hipótese, nós temos dois métodos, o método tradicional e o método pelo valor P, ou p-valor, ou simplesmente P, né? O Pzinho, né, nosso valor P, é a probabilidade de se obter um resultado tão extremo quanto observado, assumindo que a hipótese nula H0 é verdadeira. Então, vamos imaginar, né, que nós temos ali um dado sobre a população, só que nós observamos na amostra, né, um valor esquisito, um valor estranho, tá? Então, a probabilidade de a gente obter esse valor esquisito aí, né, e ser correto, estar dentro ali da hipótese nula, esse é o nosso p-valor, tá? A probabilidade deste valor esquisito, né, observado estar
dentro daquilo que se espera quando a hipótese nula é verdadeira, tá? O que a gente utiliza como regra de decisão? Se o p-valor é pequeno, né, se essa probabilidade de se observar esse valor esquisito é pequeno, a gente rejeita a hipótese nula. Se esse valor é grande, a gente não rejeita a hipótese nula. E como é que a gente define, né, se esse valor é pequeno, esse valor é grande? A gente utiliza o valor de significância, tá? Então, o valor de significância, por exemplo, se ele for igual a 5%, né, se ele for 0,05, então se o nosso pezinho for menor ou igual a 0,05, a gente rejeita a hipótese nula. Se ele for maior do que 0,05, nós não rejeitamos a hipótese nula. Então, a gente continua com a hipótese nula, ela está correta. É muito comum também, né, além do testezinho ali, né, do valor P, nós trabalharmos com a região crítica. Isso daqui vem do método tradicional, tá? O que é a região crítica? É a região onde, se o resultado cair, se o nosso valor observado cair, a gente rejeita H0, tá? Aí aqui a gente tem três tipos de testes. Nós temos o teste bilateral, o teste unilateral à esquerda e o teste unilateral à direita, tá? Fica muito mais fácil da gente entender isso com exemplos, tá, pessoal? Então, não fiquem ansiosos quanto a isso. No teste bilateral, qual que vai ser a nossa região crítica, pessoal? Então, a nossa região crítica está nas extremidades. Então, aqui, ó, na cauda à esquerda e na cauda à direita. Aqui nós temos aqui, ó, região crítica e região crítica. Beleza? Então, se o nosso valor observado, vamos colocar aqui, né, sei lá, um Vzinho, pode ser qualquer dado, né? Se o nosso valor observado cair aqui ou aqui, né, nessas regiões críticas, opa, a gente vai rejeitar H0. Agora, se o nosso valor observado cair aqui dentro, né, em qualquer local aqui dessa região, tá, pessoal? Qualquer lugar nessa região. Se o nosso valor observado cair aqui dentro, nós aceitamos H0, tá? Teste bilateral, a gente interpreta dessa forma. O que seria um teste bilateral, pessoal? É do tipo em que a hipótese alternativa é diferente. Então, por exemplo, se nós temos ali a média igual a 50, essa é a nossa hipótese inicial, nosso H0. A nossa hipótese alternativa vai ser média diferente de 50, tá? Se você vê isso no exercício, você já sabe que é um teste bilateral. Você vai ter duas regiões críticas, tá? Agora, o teste unilateral pode ser à esquerda ou pode ser à direita. Então, vamos pensar ali no mesmo exemplo da média, né? Se a nossa hipótese nula for média igual a 50 e a nossa hipótese alternativa for média menor do que 50, nós vamos utilizar o teste unilateral à esquerda, o que significa, né, que a nossa região crítica vai estar aqui à esquerda, tá? Nós vamos ter apenas uma região crítica e ela vai estar à esquerda, tá? Significa então que se os nossos valores observados, né, se o nosso valor observado estiver aqui, em qualquer região, né? Pode estar aqui, né, no cantinho, enfim. Quando estiver fora da região crítica, nós vamos aceitar H0. Se estiver aqui dentro da região crítica, nós vamos rejeitar H0. E também nós temos o teste unilateral à direita, que é utilizado. Então, vamos voltar lá no exemplo da média. Se a nossa hipótese nula for média igual a 50 e a hipótese alternativa for média maior do que 50, nós vamos utilizar esse tipo de curva, tá? Teste unilateral à direita. Então, a nossa região crítica vai estar aqui, ó, região crítica. Então, se o nosso valor observado cair em qualquer local desta região, nós vamos aceitar H0. E se cair nessa região aqui, da direita, a gente vai rejeitar
a hipótese nula, beleza? Então, é desta forma que nós utilizamos. E daí, como eu falei para vocês, nós podemos utilizar para resolver os exercícios de teste de hipóteses o método do valor P e o método tradicional. Então, quando a gente utiliza o valor P, o que que a gente vai precisar, né? Principalmente, a gente vai cruzar o nível de significância e vamos determinar o valor P através da probabilidade. Então, primeiramente, né, nos dois casos, a gente vai estabelecer as hipóteses, definir o H0, definimos aqui o H0 e o HA ou H1, né, que é a hipótese alternativa. A gente precisa definir o nível de significância, que é o nosso alfa, nos dois casos, né? Nível de significância. Geralmente o exercício nos dá, tá? No método do valor P, a gente vai nos dois métodos, na verdade, a gente vai definir qual que é o teste, né? Qual é o tipo de teste, se é o teste Z, se é o teste T, se é o teste Q quadrado. Então, a gente vai fazer essa definição a partir dos dados que a gente tem, a partir daquilo que o exercício nos pede, tá? E no método do valor P, tudo vai ser variado, né? Vai ser referente ao valor P. Então, nós vamos definir o valor P através de cálculos, a gente vai desenhar o gráfico e a gente vai resolver o exercício, né? Se P for, aqui ó, se P for menor ou igual ao nível de significância, a gente rejeita a hipótese nula. Se o P for maior do que o nível de significância, a gente aceita a hipótese nula, tá? A partir disso, a gente tira as nossas conclusões. No método tradicional, a gente vai utilizar a região crítica para interpretação, tá? Então, a gente não precisa do valor P aqui. A gente vai somente, depois de identificar, né, qual que é o teste, a gente vai comparar o valor observado com o valor crítico. Como que a gente encontra esse valor crítico? Através ali das tabelinhas, tá? Então, a gente vai fazer uma comparação. A gente não vai precisar mais comparar com o nível de significância. A gente vai comparar o valor crítico com o valor observado. Então, a partir disso, a gente vai aceitar ou rejeitar a hipótese nula, ok? Bom, então, pessoal, como a gente vai passar bastante do tempo, se a gente fizer esses 4 exemplos aqui, vamos finalizar a nossa aula neste momento e eu vou gravar um vídeo extra para resolver esses 4 exemplos. Por favor, assistam o vídeo extra, porque como eu falei, né, posso falar bastante aqui, né, sobre a teoria, a gente escuta isso pela primeira vez e fala o que que essa professora está falando, né? Então, a gente precisa de um exemplo para fixar os conteúdos. Então, assistam ao vídeo extra, que eu vou explicar várias circunstâncias que podem acontecer, várias possibilidades. A gente vai resolver tanto pelo método P, do p-valor, quanto pelo método tradicional. A gente vai resolver exercícios com o teste unilateral e teste bilateral, então várias situações que nós podemos ter nos exercícios de teste de hipótese, beleza? Então, assistam ao vídeo extra. Até mais!